Bom, pessoal, na primeira etapa dessa aula, nós vimos as definições gerais sobre o projeto, nós vimos minimamente o que é gerenciar um projeto, e nós também vimos sobre processos e diferenciamos os processos de projetos. Porém, nós vimos que existe uma grande correlação entre eles. E agora nós vamos ver para que serve em si a gestão de projetos. Bom, como a gente já viu anteriormente, gerenciar um projeto envolve uma série de aspectos utilizados para planejar, executar e acompanhar um projeto. E tudo isso começa, no geral, determinando o objetivo no qual está fazendo esse projeto. E bom, o gerenciamento ele serve para que esse projeto seja concluído com sucesso e que, nesse caso, esse sucesso é alcançado quando ele é finalizado e atende aos requisitos estabelecidos na etapa de planejamento em relação a, por exemplo, lucro, custos, cronograma, satisfação do cliente e pode ser vários outros aspectos também. E quando a gente fala dessas tarefas, elas não parecem ser muito intuitivas. Então é por isso que a gente utiliza a gestão de projetos, que surge como uma solução ao permitir que cada decisão de gerenciamento seja embasada em práticas recomendadas por especialistas e estratégias eficazes. Para a gente compreender um pouco melhor isso, imagine que você tem um projeto, por exemplo, que tem um custo muito elevado de financeiro, tempo e outros aspectos. É muito importante que esse projeto ele não seja dado a apostas, a exemplo de, será que vai dar certo? E se eu fazer isso? Não sei. Então, tipo assim, é muito importante que essas práticas elas sejam realizadas de forma embasada e que sejam estratégias para gerenciar o projeto da melhor forma possível, que seja eficaz para assim você conseguir atingir esse projeto com sucesso e não baseado em apostas, não será que isso é ok, será que aquilo vai ok? Então, o mais fundamentado possível. E bom, a gente pode citar aqui, principalmente relacionado às empresas, como que a gestão de projetos ela contribui. Então, por exemplo, para maior controle de processos, ou seja, centralizar etapas, recursos, prazos, desde o planejamento até a conclusão e entrega, o cumprimento do cronograma. O acompanhamento e a verificação de todas as informações disponíveis é possível prever, minimizar e até mesmo evitar os atrasos. Monitoramento da lucratividade é útil para o controle de despesas das negociações com fornecedores ou clientes e faz com que você fique cada vez mais ciente dos lucros obtidos. Os riscos eles podem ser minimizados. Maior a quantidade de informações sobre o projeto, mais fácil será antecipar as soluções preventivas e corretivas para que esses riscos não se transformem em problemas reais. Agilidade na tomada de decisões, ou seja, com todas as informações estruturadas e levantamento daquilo que pode sair errado no projeto, é muito mais fácil pensar em ações imediatas e eficazes. Outro aspecto também está relacionado ao maior engajamento do time. O gerenciamento eficiente ele permite que você deixe claro para uma equipe qual será o trabalho de cada membro e o prazo que eles têm para entregar essas atividades. E por fim, maior a satisfação do cliente, ou seja, um projeto entregue dentro do cronograma e sem custos adicionais é uma garantia maior de um cliente mais satisfeito. Vale ressaltar que esse para que serve a gestão de projetos é principalmente aplicado às empresas, mas é claro, esses conceitos também eles são aplicados à vida pessoal. Ou seja, quando você faz um projeto, você faz um gerenciamento de projeto melhor, você consegue ter maior controle sobre ele, você consegue cumprir o melhor cronograma. Se for um projeto, por exemplo, que você vai ter um lucro financeiro, você consegue otimizar melhor, verificar se está tendo lucro ou não, você consegue minimizar os riscos. Se você conhece o projeto como um todo, você consegue tomar uma decisão um pouco mais ágil e aí as aplicações são diversas, para que serve a gestão de projetos, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito das empresas. Bom, e agora a gente vai passar pelos ciclos de vida de um projeto. E o ciclo ele é uma divisão da gestão do projeto em fases menores, pelos quais deve passar desde o início até o término. E aí, de maneira geral, nós podemos mapear 5 processos para todos os ciclos de vida de projetos. O primeiro é o início do próprio projeto. O segundo, a organização e preparação. O terceiro é a própria execução. O quarto, o monitoramento. E o quinto, que é o encerramento. E
agora a gente vai ver algumas das características principais desses projetos que, no geral, nas empresas são realizados por grupos ou equipes especializadas nisso. A iniciação do projeto, o grupo ele é responsável pela autorização formal para iniciar um novo projeto ou uma nova fase. E aqui são definidos necessidades e objetivos, incluindo as razões e motivos da sua realização. As premissas e as restrições também são determinadas e documentadas. E também é feita uma previsão de recursos para análise de investimentos do negócio. O planejamento do projeto consiste aí de desenvolver e amadurecer o escopo do projeto e como ele deve ser realizado. E aí envolve alguns exemplos: a documentação e publicação da declaração de escopo de projeto, o desenvolvimento da estrutura analítica do projeto, EAP, a estimativa de custos, análise qualitativa e quantitativa de riscos e definição dos materiais, equipamentos e recursos. Também tem outras coisas que envolvem o planejamento. A execução do projeto. E é agora que o trabalho do projeto ele é colocado em prática, sendo necessária a mobilização da equipe de execução. Essa etapa envolve a coordenação dos trabalhos e dos recursos, além de exigir a integração das atividades descritas no escopo. O monitoramento consiste dos processos que devem ser realizados em conjunto com a etapa anterior, que no caso a execução do próprio projeto. Porém, o monitoramento ele consiste em controlar e monitorar tudo que é desenvolvido nesse projeto. E o foco é verificar e medir o trabalho realizado e constatar se ele condiz com o que foi previamente planejado. Por fim, os processos de encerramento do projeto, que no caso é a etapa final em que tudo que foi feito é analisado. Nessas horas, a equipe de trabalho verifica os resultados obtidos e conclui se o projeto alcançou os seus objetivos. A entrega final ela é feita ao cliente e a atualização da base de conhecimento e de lições aprendidas também é realizada. E aqui vale ressaltar que esses processos relacionados ao projeto, eles são muito aplicados aí às empresas. Porém, essas fases, elas também são aplicadas a projetos pessoais. A exemplo, sempre quando você começa um projeto, é importante que você tenha muito claro o objetivo dele. E logo em seguida é importante que você consiga delimitar como é que vai ser realizado, né, o escopo do projeto, o que você vai atingir e principalmente como ele vai ser feito. E depois, é claro, você precisa executar, colocar em prática um projeto. O monitorar serve para você ver se o que você está fazendo está alinhado com o que você já tinha planejado anteriormente. E por fim, quando você encerra um projeto, é muito importante que você veja se realmente foi atingido o que você tinha planejado e principalmente as reflexões sobre o que você aprendeu realizando esse projeto, o que deu certo, o que deu errado, o que pode melhorar para os próximos projetos e por aí vai. A gente pode resumir esse fluxograma dos processos relacionados ao projeto dessa maneira. Nós temos a iniciação, o planejamento, execução, monitoramento e controle e o encerramento, sendo que a execução e o monitoramento eles ficam andando entre eles, né? Enquanto o processo é executado, ele também é monitorado para ver se o que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado. E aqui vale ressaltar também que nós temos nesse gráfico que o maior tempo gasto no projeto e o que tem o maior nível de custos e de pessoas, quando a gente fala de empresa trabalhando, e até mesmo o pessoal, o maior tempo que você passa e onde mais é exigido é quando o projeto está sendo executado. Então essa aqui é o maior, vamos dizer, é a chave do projeto, é você realmente fazê-lo. E é o que geralmente leva mais tempo e é o que exige mais, tanto das empresas, quanto as equipes, quanto a nível pessoal. E agora a gente vai ver algumas ferramentas gerais aí de como que a gente faz para otimizar um projeto. A gente pode começar, por exemplo, pelo checklist. O checklist, basicamente, é uma lista, uma planilha ou qualquer lugar em que você possa colocar tudo o que você precisa fazer, com datas, horários, tempo determinado e checando as coisas que você já cumpriu. Uma questão muito importante também é que sempre você precisa otimizar o tempo quando a gente faz um projeto. Claro, como sempre, tudo que a gente faz precisa ser muito objetivo e claro, com isso você consegue, por exemplo, ter menor dispersão do que você está fazendo e, consequentemente, também otimizar.
principalmente relacionado às empresas, é muito utilizado reuniões curtas, que a ideia é ser muito objetivo nesses encontros e tratar daqueles assuntos que são mais emergentes e sempre mantendo assim a equipe toda reunida e alinhada sobre o que está acontecendo na empresa. E por fim, o bloqueio da agenda, que é você reservar o tempo para fazer apenas uma tarefa, organizar e se comprometer com aquilo, não atrasando suas tarefas devido a, por exemplo, coisas menos importantes. Já vimos as principais definições e pilares gerais relacionados ao gerenciamento de projetos. Agora iremos entender uma metodologia bastante utilizada. E vale ressaltar que existem vários tipos de metodologias. Por exemplo, a Agile, Waterfall, Scrum, Pass-Through, Kanban e o que a gente vai ver, que é a 5W2H, que é essa metodologia. A 5W2H ela é muito utilizada para gerenciar projetos. A gente sabe que todo projeto ele precisa de um planejamento estratégico para avaliar se as possibilidades são possíveis ou não. E é evidente que durante a discussão surjam muitas ideias, mas como a gente analisa isso? E aqui que entra o modelo 5W2H, que ele permite que cada passo seja analisado de maneira detalhada, sendo listados os problemas, soluções, custos, quem deverá executar a ação, deixando de maneira clara e organizada a visão do projeto. Ou seja, ele é um plano de ação estruturado em 7 perguntas, que, no geral, abrangem praticamente todos os aspectos ligados às etapas e até mesmo todo o projeto. E aqui nós temos um diagrama que mostra como que funciona essa metodologia, a 5W2H. O 5W, né, aqui vale ressaltar que W e H vêm dos termos em inglês. Então, o 5W consiste do quê? O what, que é o que, o objetivo ou a meta que você quer alcançar no projeto. O why, que é o porquê, ou seja, o motivo e qual o benefício do projeto. O who, no caso, é quem vai ser o responsável por fazer isso, qual vai ser a equipe. Nós temos também o where, que é o onde que vai ser feito, o departamento. E o when, que é o quando, ou seja, vai ser a data, o cronograma. Então, são relacionados mais a esses aspectos. E nós temos, por fim, os dois H, que é como, que é o how, ou seja, quais serão as atividades que precisam ser realizadas, quais serão os processos para que isso aconteça, e o how much, que é quanto, ou seja, o custo ou o quanto, né, em quantidade que vai produzir esse processo. E como a gente aplica essa ferramenta no nosso dia a dia? Nós temos nessa tabela alguns exemplos. A criação de um novo website, que no caso é o what, é o que você vai fazer, o que é o projeto. O why, ou seja, o porquê. Aumentar a geração de oportunidades comerciais. Onde que vai ser feito? Vai ser online. Quando vai ser feito? E aqui nós temos as datas, né? O período que vai ser realizado. E quem que vai fazer? Vai ser essa pessoa aqui, o Pedro Campos. Como que ele vai fazer? Ele vai contratar, por exemplo, uma agência especializada. E quanto isso vai custar? R$ 4.500. Nós temos aqui mais outros 2 exemplos. Sugiro você dar uma pausa no vídeo e ler eles com bastante atenção. E claro, essa ferramenta ela também pode ser aplicada aí nos nossos projetos no dia a dia, porque é sempre importante a gente ter as informações de como que vai fazer, onde, quando, porquê, quem, no caso, você mesmo, como que isso vai ser feito, né, que é o how, e quanto isso vai custar, seja, por exemplo, em tempo, em dinheiro e em recursos no geral. Então, pessoal, nessa aula nós vimos quais são as ferramentas gerais sobre gestão de projetos e nós vimos essa ferramenta, essa metodologia 5W2H. E agora, no próximo vídeo, nós vamos ver como que isso é aplicado de maneira estrutural dentro das empresas.